Boa tarde e sejam bem-vindos ao About Investments. A literacia financeira é a chave para o sucesso de qualquer investidor. Assim sendo, nesta conferência, o Ativo Banco convida clientes a dialogar e a trocar impressões sobre temas financeiros. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. A convidada de hoje é Serena Cabrito Neto, da Sociedade Gestora de Advogados PLMJ. O tema é Fiscalidade dos Investimentos. Olá, Serena, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, boa tarde, João. Obrigada eu. E aqui estamos para falar daquilo que é o fardo de todos os cidadãos, que é o preenchimento da declaração de rendimentos, porque normalmente significa que estamos a declarar aquilo que ganhamos e que temos, e a parte que temos que entregar ao Estado, e há sempre dificuldades que eu hoje gostava de ajudar a resolver, designadamente no preenchimento da declaração de IRS, que é a declaração modelo 3, os anexos E, G e J, que são aqueles onde a maioria dos investimentos, ou quase a totalidade dos investimentos, há algumas exceções que depois explicarei também, são declarados. E é esse Certo. o propósito da minha apresentação. Pode E começar, comecei, Serena, quando quiser. muito bem. Ah, Aqui uma breve explicação do que penso que é sempre importante recordarmos que a transmissão, que a entrega é feita por transmissão eletrónica e é entregue modelo 3 entre dia 1 de abril e 30 de junho. Antigamente os prazos eram diferenciados consoante as categorias de rendimentos, hoje sabemos que a partir de 1 de abril qualquer categoria de rendimentos pode entregar e o prazo limite é 30 de junho e, portanto, já não há essa diferenciação. Atenção que se o sujeito passivo, portanto, a pessoa em causa, oferir rendimentos de fonte estrangeira, relativamente à qual tenha direito a crédito de imposto em Portugal, por aplicação das regras de dupla tributação, então nesse caso pode requerer que essa entrega seja prorrogada até dia 31 de dezembro. Há um modelo próprio no Portal das Finanças para fazer esse pedido. Portanto, alguém que tenha um rendimento e está à espera da liquidação de imposto desse país estrangeiro pode pedir se quisermos, esta prorrogação de prazo até dia 31 de dezembro do ano em que devia entregar a declaração. Depois, quem deve entregar a declaração de rendimentos? As pessoas singulares residentes em Portugal, em território português, quando tenham oferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação, e pessoas singulares não residentes em Portugal, mas que ainda assim obtenham rendimentos que não sejam sujeitos à retenção na fonte de taxas liberatórias, ou seja, os não residentes só são obrigados a entregar declarações de rendimento em Portugal se não tiverem sido sujeitos à retenção na fonte liberatória, que é aquela retenção que nos dispensa depois de fazermos ulteriores declarações. Isto estão elencadas na lei e hoje falaremos de alguns casos. Sempre que no mesmo ano alguém tenha a qualidade de residente e de não residente, então, nesse caso, deve proceder à entrega de uma declaração para cada um dos seus estados de residência, sem prejuízo de, eventualmente, em algum desses rendimentos, poder estar dispensado de entregar essa declaração. Mas o facto de eu 3 meses ter sido residente fora de Portugal e os outros 9 meses residente em Portugal, obriga-me, em tese, a entregar 2 declarações distintas, uma como residente e uma como não residente. Ficam dispensados de apresentar a declaração modelo 3, entre outros, os sujeitos passivos que no ano em que o imposto diz respeito, portanto, em 2023 estamos a entregar a declaração que respeita a 2022, apenas tenham oferido rendimentos tributados às taxas liberatórias, que em Portugal são de 28%, e que não optem pelo seu englobamento. Já vamos ver o que é optar pelo englobamento. Olhando um bocadinho para a estrutura da modelo 3 e os anexos relevantes, temos sempre, quando abrimos o nosso modelo 3 no Portal das Finanças, a folha de rosto ou o anexo rosto, que tem, onde normalmente vem pré-preenchida e onde temos que completar toda a informação genérica sobre os sujeitos passivos e agregado familiar, se são residentes no território nacional, no continente ou nos arquipélagos, quem compõe o seu agregado familiar, números de contribuinte dos dependentes, etc. Portanto, informações genéricas. Depois, obviamente, temos outros anexos, o anexo B, que não vamos falar aqui porque não releva para a matéria que estamos aqui a tratar. O anexo que eu aqui selecionei como mais relevante para quem faz investimentos é o anexo E, dos rendimentos de capitais, que já vamos ver em pormenor. O anexo
G é aquele onde declaramos as mais-valias e outros incrementos patrimoniais, ou seja, os rendimentos de capitais de fruição, como por exemplo juros, lucros, dividendos, serão considerados rendimentos de capitais. Mas se eu fizer vendas, alienações onerosas, ou tiver outro tipo de rendimentos que sejam listados como sendo incrementos patrimoniais, há uma série deles listados na lei, então eu terei que preencher o anexo G, porque apesar de ser um investimento, ele não é considerado uma fruição apenas, mas sim uma alienação e, portanto, geradora de mais-valias ou menos-valias, mas de qualquer forma declaradas no anexo G. No anexo H, temos também interesse em preenchê-lo porque diz respeito aos benefícios fiscais e deduções. E, portanto, se nós tivermos imposto a deduzir ou algum benefício que seja aplicável aos nossos investimentos, é neste anexo que eu terei que assinalar esse direito. O anexo J diz respeito aos rendimentos obtidos no estrangeiro e, portanto, só deve ser preenchido pelos sujeitos passivos que tenham tido rendimentos de fonte estrangeira, portanto, fora do território nacional. E o anexo L, finalmente, para o residente não habitual. E porquê é que está aqui este anexo L? Porque o residente não habitual se quisermos, é um residente especial, é um residente que tem direitos fiscais próprios, específicos, que podem passar por isenções ou por créditos de imposto específicos e, portanto, também carecem de um anexo onde podem exercer os seus direitos. Então, começando pelo anexo E dos rendimentos de capitais. O que é que se consideram ser rendimentos de capitais? Entre outros, e eu estou a falar dos mais comuns, ou as designações mais comuns, os juros, os dividendos, os rendimentos distribuídos das unidades de participação em fundos de investimento, etc. Os rendimentos de capitais obtidos em território nacional devem ser comunicados no anexo E, no quadro 4A, e sujeitos a taxas especiais, ou 4B, se sujeitos a taxas liberatórias. Ou seja, independentemente de depois se optar ou não pelo englobamento, haverá esta declaração no quadro 4A ou 4B. No caso de serem obtidos fora do território nacional, estes rendimentos não serão incluídos no anexo E, mas darão lugar à apresentação do anexo J, que, se recordarem, é aquele que diz respeito precisamente aos rendimentos oferidos de fonte estrangeira. Caso o sujeito passivo tenha apenas rendimentos que tenham sido sujeitos à retenção na fonte de IRS a taxas liberatórias, não é obrigado a entregar o anexo E ou o anexo J, salvo se pretender optar pelo englobamento. Porém, se optar por esse englobamento, atenção que vai ter sempre que englobar todos os rendimentos desta natureza. Já falaremos disso um pouco melhor. Portanto, os rendimentos de capitais sujeitos a taxas liberatórias, quando englobados por opção dos titulares residentes em território português, darão também lugar à tributação, não pelas taxas de 28% ou outras especiais que sejam aplicadas, mas sim pelas taxas progressivas de IRS, que vão de 14,5% até 48%, e há também algumas sobretaxas. E, portanto, tem que se fazer sempre uma ponderação de vantagem ou não em englobar, porque se eu englobar para oferir uma taxa de 14,5% é interessante, mas se eu englobar e se com esse englobamento a minha taxa subir aos 48%, não é interessante para mim fazer o englobamento. Até porque, como eu dizia há pouco e agora sublinho, ao englobar um dividendo ou um juro ou qualquer outro tipo de rendimento que eu tenha obtido de capitais, eu vou ter que englobar todos os rendimentos de capitais que tive. E então a probabilidade de subir o meu escalão do IRS é grande e a probabilidade de subir para um escalão superior a 28% é muito, muito frequente e, portanto, tem que se fazer sempre um cálculo antes de fazer esta opção pelo englobamento. Caso não se opte pelo englobamento, e como eu disse no início, o quadro A deve ser sempre preenchido. Portanto, deve ser sempre declarado o rendimento de capital que tenha sido sujeito a taxas especiais. E olhemos aqui então para o nosso quadro A, só para, muito brevemente, para ficarem com uma ideia. Na coluna 1 temos então a identificação da entidade devedora dos rendimentos, ou a entidade registradora ou depositária, normalmente um banco ou um intermediário financeiro, mas tem sempre um NIF
associado. Na coluna 2, identificamos o tipo de rendimentos de acordo com os códigos previstos nas instruções de preenchimento. No portal das finanças, até se carregarem informações, desce logo uma listagem onde vocês podem selecionar qual é o código adequado. Na coluna 3, identificação do sujeito passivo titular dos rendimentos, porque esta declaração de rendimentos modelo 3 pode ser apresentada só por uma pessoa, mas pode também ser apresentada em conjunto com outro sujeito passivo e também com os dependentes do agregado familiar e, portanto, tem que se identificar quem é o sujeito passivo titular dos rendimentos em causa. E depois, na coluna 4, a indicação do montante ilíquido dos rendimentos de capitais. Portanto, não é um montante já sujeito a alguma retenção na fonte, é um montante bruto e líquido que vamos aqui indicar. Atenção, está aqui uma chamada de atenção importantíssima. Os dividendos distribuídos por sociedades residentes em Portugal e sujeitas a IRC, e quando dizemos dividendos, dizemos também lucros de sociedades por cotas, são apenas considerados em 50% no englobamento, mas, e portanto isso poderia fazer crer que, então, em vez de se eu ter 48%, teria metade de 48% como taxa efetiva, que é 24%, e portanto já seria interessante fazer um englobamento, porém implica que sejam englobados todos os demais rendimentos. E, portanto, mais uma vez, eu sublinho a importância de, antes de optarem pelo englobamento, fazerem os vossos cálculos para perceber se a tributação efetiva final será inferior ou não a 28% ou a outra taxa que vos tenha sido aplicada de retenção na fonte, porque pode não haver vantagem em fazê-lo. No quadro 4B, temos aqui portanto, no fundo, se quisermos outra vez, a mesma tipologia, e outra vez a utilização dos códigos constantes da tabela incluída, e portanto penso que não há grande dificuldade. Passando agora para as mais-valias e os outros incrementos patrimoniais. Portanto, saímos dos rendimentos de capitais, os rendimentos de fruição, e entramos nos rendimentos derivados de alienações ou de outros incrementos patrimoniais. Os incrementos patrimoniais constituem uma categoria residual do IRS, ou seja, só serão considerados rendimentos de mais-valias ou de incrementos patrimoniais aqueles que não possam ser considerados rendimentos de outras categorias. Portanto, eu tenho que ir verificar se estou mesmo perante um incremento patrimonial, uma mais-valia, e normalmente, quando falamos em investimentos, a mais-valia que releva é a da alienação de títulos de qualquer natureza, onerosa, e que pode vir a gerar um rendimento tributável. Quem deve apresentar este anexo? Os sujeitos passivos que tenham oferido incrementos patrimoniais em território português, e no caso de rendimentos obtidos fora do território português, o sujeito passivo deverá comunicar os mesmos no anexo J. Ou seja, o anexo J não serve só para alguns rendimentos oferidos no estrangeiro, serve para recapitular todos os rendimentos oferidos no estrangeiro, incluindo as mais-valias. Cá está o nosso quadro 9 do anexo G, que é a grande dor de cabeça de quem tem que preencher declarações de rendimentos e que se destina a declarar a alienação onerosa de partes sociais, cotas e ações e outros valores mobiliários, bem como outras operações equiparadas, como por exemplo o reembolso de obrigações, resgates de unidades de participações em fundos, com exceção das partes sociais e outros valores mobiliários, cuja titularidade o alienante tenha adquirido até 31 de dezembro de 1988. E porquê até 31 de dezembro de 1988? Porque quem comprou ações ou outros valores mobiliários antes da entrada em vigor do código do IRS que temos atualmente em vigor, e que entrou em vigor dia 1 de janeiro de 1989, tem uma norma transitória que lhe permite fazer a alienação não estando sujeito a IRS. Há razões para isso, porque antes de 1989 não existia imposto sobre este rendimento e, portanto, é uma forma de, no fundo, salvaguardar direitos adquiridos e não dar um efeito retroativo a esta norma fiscal que a nossa Constituição proíbe. O saldo positivo entre as mais e as menos-valias que sejam declaradas, então tributado à taxa especial de 28%, podendo, no entanto, os titulares optarem pelo seu englobamento, devendo para o efeito assinalar o campo 01 do quadro 15.
A opção pelo englobamento implica que sejam englobados todos os demais rendimentos da mesma categoria. Sei que me estou a repetir, mas é muito importante esta nota. E também repetir que só teremos a tributação em 50% do saldo positivo das mais e das menos-valias relativo a alienações de partes sociais de micro e pequenas empresas, não cotadas nos mercados regulamentados e não regulamentados da Bolsa de Valores, o que resulta numa taxa de 14%. Portanto, atenção, se tivermos um englobamento de vendas, do rendimento oriundo de vendas de participações sociais de qualquer sociedade, esse englobamento vai ser sempre só em 50%, pese embora me obrigue a englobar todas as outras mais-valias que eu oferi. Porém, se estivermos a falar em micro e pequenas empresas não cotadas em bolsa ou em outro mercado regulamentado, eu tenho sempre direito a uma isenção de 14%, uma isenção para além dos 14%, na medida em que vão aplicar metade da taxa efetiva. E, portanto, não vou ter uma taxa de 28%, mas sim de 14%. Portanto, é muito interessante este regime que permite, de facto, obter uma poupança fiscal interessante e, normalmente, tem vantagem em optar-se pelo englobamento nestas situações. Já está o nosso quadro. Ainda sobre as mais-valias e outros incrementos patrimoniais, alguns pontos a considerar. Não esquecer, podemos aplicar coeficientes de desvalorização da moeda quando tenha mediado entre a aquisição do meu título e a sua venda um período superior a 24 meses. Nesse caso, eu posso aplicar um coeficiente ao valor da aquisição para atualizar esse valor antes do cálculo da mais-valia, e isso é positivo para o investidor porque vai reduzir a mais-valia. Também posso deduzir despesas e encargos com a compra de ações, atenção, só aquelas necessárias e efetivamente praticadas e documentadas. Quais são aquelas necessárias? Por exemplo, vou dar um exemplo muito básico, se eu estiver no mercado regulamentado, em que não posso fazer aquisições diretamente, tenho que ter um intermediário, e nesse caso eu pagarei uma comissão a esse intermediário, essa comissão é obrigatória eu incorrer nela, porque eu não posso diretamente fazer o meu investimento e, portanto, eu posso fazer a dedução desse encargo, a minha mais-valia, o que é também positivo. Outro ponto a considerar, podemos reportar saldos negativos se optarmos pelo englobamento. Portanto, se do saldo das mais e das menos-valias daquele ano, neste caso 2022, resultar uma perda, uma menos-valia, um saldo negativo, eu posso depois, no ano seguinte, fazer o aproveitamento dessa perda, abatendo-a aos ganhos do ano posterior. Mas, obviamente, para oferir desta possibilidade, eu terei que sempre que fazer englobamento nos 2 anos. Depois também uma menção ao critério FIFO, ou First In, First Out, para efeitos do valor da aquisição das ações. O que é que significa aplicar o critério FIFO, que é o que faz o nosso código? Se eu tiver uma carteira de títulos, eu vendo 10 desses títulos e tenho 100, eu não sei se estou a vender os primeiros que adquiri ou os últimos que adquiri. E, portanto, o legislador teve que optar por um critério que permitisse saber se a mais-valia calculada com base nos últimos 10 títulos, usando este exemplo, ou nos primeiros, e o critério escolhido internacionalmente adotado pelos países da OCDE é precisamente este critério First In, First Out, ou seja, traduzindo, vai sempre considerar-se que eu vendi os títulos ou as ações, ou o que seja, mais antigo que eu tenha na minha carteira. Portanto, é sempre esse o critério que vai presidir ao cálculo das mais-valias. O que significa, então, que provavelmente vou poder aplicar os coeficientes de desvalorização da moeda, designadamente se tiverem passado mais de 24 meses desde essa aquisição. Outro ponto a assinalar, o resgate de fundos de investimento deve ser sempre declarado nos quadros 10 e 11 do anexo G, portanto é um local próprio, é um quadro próprio para fazer essa declaração. E atenção que quando se fazem alienações são aplicadas pela autoridade tributária, em sede de fiscalização, as regras de preços de transferência no estabelecimento dos preços de alienação, o que significa que, se estivermos a falar de compras e vendas entre entidades relacionadas, para efeitos fiscais, essas valorizações das participações devem ser feitas a preço de mercado. E estou a sintetizar muito o mundo que é os preços de transferência, mas gostava de dar esta nota. Depois,
seguimos para o nosso anexo J, que já falámos anteriormente, relativo a rendimentos obtidos no estrangeiro. E aqui o que é que temos a assinalar? Este anexo destina-se a declarar rendimentos obtidos fora do território português por residentes e ainda a identificar as contas de depósitos ou de títulos abertas a instituições financeiras não residentes em território português. Portanto, atenção que mesmo que eu não ofira rendimentos fora do território português, mas tenha uma conta aberta num banco que não esteja situado em território português, eu tenho na mesma que preencher o anexo J para assinalar o IBAN e o SWIFT Code dessas contas do estrangeiro, mesmo que essas contas até só tenham depositados valores que eu oferi em Portugal, porque nós podemos, e na União Europeia é livre, e mesmo fora da União Europeia podemos ter contas bancárias noutras instituições que não portuguesas, ou que não sediadas em território português, mas nesse caso eu tenho que indicar à autoridade tributária que tenho essas contas através dos seus IBANs. Atenção que não tenho que declarar nenhum tipo de saldo ou de valor depositado, porque com a informação que estou a dar e com os mecanismos de trocas de informações internacionais, a autoridade tributária terá acesso às informações que legalmente pode aceder, mas eu não tenho que declarar esse valor na declaração, no anexo J da declaração de L3. Temos que ter connosco os documentos originais comprovativos dos rendimentos e do correspondente imposto pago no estrangeiro, emitidos pelas autoridades fiscais locais, devem ser conservados porque a autoridade tributária pode, num período de 10 anos, fiscalizar, pedir que sejam comprovadas de facto, esses créditos fiscais e esses rendimentos oferidos no estrangeiro, pese embora os prazos de caducidade para liquidar imposto sejam mais curtos, na maioria dos casos, de qualquer forma a obrigatoriedade de conservar os documentos ainda se mantém com o prazo de 10 anos. Quem deve apresentar este anexo? Já dissemos, os sujeitos passivos residentes, quando estes ou os dependentes que integram o seu agregado familiar tenham obtido rendimentos fora do território português, sejam titulares beneficiários ou estejam autorizados a movimentar contas de depósitos ou de títulos abertas em instituições financeiras não residentes em território português ou em sucursal localizada fora do território português de uma instituição financeira residente em Portugal. Imaginemos que temos uma conta de um banco, vou usar o exemplo do Ativo Bank, que vem bem a propósito, aberta, no fundo, se fosse o caso, se tivesse uma sucursal noutro país, apesar do banco ser português, eu teria na mesma que preencher o anexo J para declarar a conta que eu abri num banco português, com sede em Portugal, mas que tem uma sucursal fora de Portugal. Aqui está o nosso anexo J e temos aqui o seu desdobramento, portanto, no fundo, destina-se, o tipo de rendimento também deverá ser indicado de acordo com o código previsto nas instruções de preenchimento, tal como nos outros anexos que vimos, portanto, carregando nas informações aparece toda a listagem de códigos e tem que ser selecionado o adequado. Estes rendimentos são tributados à taxa especial de 28%, podendo, obviamente, também optar-se pelo englobamento, e nesse caso deverei assinalar no campo 01 do quadro 8B que opto pelo englobamento, mas atenção que se eu optar pelo englobamento vou ter que englobar todos os rendimentos em causa e vou ficar sujeita às taxas dos escalões, as tais que vão de 14,5% a 48%, com taxas adicionais acima de determinados valores. Caso se tratem de rendimentos provenientes de países, territórios ou regiões sujeitos a um regime claramente mais favorável, vulgarmente designados por paraísos fiscais, atenção que a taxa não é de 28%, mas sim de 35%. Portanto, desmistifiquemos a proibição de ter títulos em paraísos fiscais, é possível tê-los, mas vou ser sempre obrigada a declará-los em Portugal, porque sou residente fiscal em Portugal, e serei sujeita a uma tributação agravada de 35%. Portanto, tem que se fazer a ponderação se vale a pena ter investimentos nesses paraísos fiscais. Portanto, isso são outras matérias que têm que ser sempre ponderadas quando se fazem investimentos. Quando seja exercida a opção pelo englobamento, os lucros distribuídos por entidades residentes noutro Estado-membro da União Europeia podem beneficiar de uma isenção de 50% do seu valor. Porquê? Porque, precisamente para haver se quisermos, uma paridade de tratamento
dos não residentes e dos residentes quando se trata de Estados-membros da União Europeia. Portanto, tem que haver essa paridade e ela está garantida em Portugal, no Código do IRS. Os dividendos de ações estrangeiras pagos através de instituições financeiras em Portugal estão sujeitos às taxas liberatórias, estando igualmente dispensados de declaração. Portanto, caso se a pessoa se conforme com a tributação que teve por tributação liberatória, não precisa declarar, mas caso pretenda beneficiar do crédito imposto por dupla tributação e da tal dedução dos 50%, ou acreditar o imposto que pagou no outro país, então aí é obrigado a apresentar este anexo. Se olharem, temos aqui local próprio para colocar o imposto pago no estrangeiro, no país da fonte, com o código do país e o montante. E depois o NIF da entidade que reteve em Portugal, se tiver havido, e o montante dessa retenção. O quadro 9.2 já se destina à declaração dos rendimentos de categoria G e não de categoria E, oferidos por residentes que obtenham este tipo de rendimentos fora do território português. Estes rendimentos também devem ser detalhados e inseridos conforme os códigos de preenchimento que estão disponíveis quando do preenchimento da declaração de L3 e quando não esteja previsto para o quadro 9.2A, então devem ser inscritos no quadro 9.2B. Ou seja, nós temos neste anexo J, o quadro 9.2 desdobra-se na vertente A e na vertente B. Depois temos também um quadro C que serve para o apuramento do saldo, considerando também as operações que foram já declaradas no anexo G, mas que estejam sujeitas à taxa de tributação especial de 28%, podendo o titular optar pelo respectivo englobamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu vou englobar e englobo tudo, então tenho que englobar também aquilo que sejam mais-valias oferidas em Portugal e essas vou buscá-las onde? Vou buscá-las ao anexo G. Portanto, há aqui um cruzamento de anexos para que depois, com o englobamento, não haja injustiças, vai ser englobado tudo. Portanto, seja o que foi oferido em Portugal, seja o que foi oferido fora de Portugal. A opção pelo englobamento implica que sejam englobados os demais rendimentos da mesma categoria, tal como tínhamos dito na categoria, no anexo G. Caso se tratem de rendimentos provenientes de paraísos fiscais, uma vez mais, a taxa a aplicar é de 35% sobre a mais-valia e não de 28%. Cá está o nosso quadro A, B e C, e no C opta pelo englobamento dos rendimentos do quadro 9.2, sim ou não, se sim, depois vamos ter que ir buscar os rendimentos do anexo G. Quanto ainda a este nosso anexo J, cá está o famoso quadro 11, onde declaramos as contas de depósito ou de títulos abertas a instituições financeiras ou sucursais de instituições financeiras residentes em Portugal, mas com sucursal no estrangeiro, em nome do respectivo titular, ou que seja beneficiário ou esteja autorizado a movimentar. Também é muito importante isto, porque muitas vezes há procuradores, há fiduciários, há entidades que estão autorizadas a movimentar contas no estrangeiro, também eles devem declarar no seu próprio modelo 3 o IBAN e o BIC, ou o SWIFT, da instituição em causa. E, portanto, julgo que este quadro não oferece grandes dificuldades. Hot topics atuais e que eu gostava de assinalar, porque no cenário atual e que temos a declaração que vamos apresentar agora, a partir do dia 1 de abril, e que diz respeito a 2022, vai ter algumas dificuldades porque as pessoas foram ouvindo alterações que existiram no Orçamento de Estado para 2023. Atenção que este ano já temos que ter em conta uma alteração que foi feita no Orçamento de Estado para 2022 e, portanto, já vai ter influência no preenchimento que vamos fazer, que determinou que os rendimentos de mais-valias que resultem da compra e venda de partes sociais ou de outros valores mobiliários, portanto, unidades de participação em fundos, obrigações, todo esse tipo de rendimentos, e que sejam detidos por período inferior a 1 ano e cujo saldo positivo seja igual ou superior a 75.009 euros, sejam sujeitos a englobamento obrigatório. Portanto, eu acho que
quando fizemos o preenchimento deste modelo 3, temos que olhar com muita atenção para as vendas que foram feitas de títulos e ou de partes sociais e perceber se elas estiveram na nossa posse mais ou menos do que 12 meses. E depois disso fazer o cálculo, e se o cálculo for superior a 75.000 euros, eu disse 75.009, mas tenho quase a certeza que é uma gralha, que sejam sujeitos a englobamento obrigatório. E, portanto, aí nesse caso, o que é que vai acontecer? Não vamos ter uma tributação de 28%, mas sim uma tributação às taxas gerais de IRS. Esse efeito prático está aqui explicado, fica desta forma sujeito ao escalão máximo de tributação de IRS, se chegar a esse valor, acrescido das taxas adicionais de solidariedade, se aplicável, mas sendo superior a 75.000 euros e mesmo considerando todas as deduções que há em virtude de haver um agregado familiar eventualmente, vai ser sempre uma tributação de taxa efetiva sempre superior a 28%, certamente. Esta medida inclui também os rendimentos das mais-valias obtidos em transações mobiliárias realizadas em países com jurisdição fiscal claramente mais favorável, os tais paraísos fiscais, uma vez que os mesmos já eram tributados à taxa de 35% e vai manter-se. Com o orçamento para 2023, portanto, a norma que eu falei há pouco, já vamos ter que tê-la em conta em 2023, quando estivermos a preencher a declaração de 2022, com a declaração de 2023, que vamos preencher em 2024, e sem me alongar muito, vamos ter que ter em atenção as alterações nas operações relacionadas com a emissão de criptoativos, incluindo a operação de mineração, que ficaram claramente definidas na lei como estando abrangidas pela categoria B de IRS, ou seja, serão considerados rendimentos empresariais e profissionais. E, se for uma atividade exercida com caráter de habitualidade, serão tributados de acordo com as regras da categoria B, que é a categoria que tributa os rendimentos empresariais e profissionais. Passou-se assim a definir que a partir do próximo ano, portanto, as operações feitas neste ano e a declarar no próximo ano, a aplicar o coeficiente de 15% às operações com criptoativos e de 95% nos rendimentos de mineração de criptoativos e depois a aplicação da taxa do imposto depois de aplicado este coeficiente. Quanto aos ganhos decorrentes da alienação onerosa de criptoativos, e caso não sejam obtidos no âmbito dessa atividade profissional ou empresarial, porque essa é tributada na categoria B, passam a ser tributados como mais-valias, porém só serão tributados se forem de mais de um ano. Portanto, se forem detidos há mais de um ano. Desculpem, há menos de um ano. Ou seja, não serão tributados relativamente a criptoativos que sejam detidos a título especulativo. Portanto, haverá sempre a tributação, é como nas outras mais-valias. Quer-se promover a manutenção dos ativos e, portanto, se eu especular, comprar e vender dentro de um prazo de um ano, serei sujeito a esta tributação. Se eu mantiver e não forem investimentos menos especulativos, mesmo que seja um ano e um dia, já não serei tributado. A perda de qualidade residente em território português passa a ser equiparada a uma alienação onerosa em sede de mais-valias para efeitos destes criptoativos. Portanto, se eu for detentora de criptoativos e sair de Portugal, serei tributada, nesse momento terei a obrigatoriedade de entregar uma declaração para esse efeito e serei tributada em sede de mais-valias como se cá tivesse estado ou cá tivesse permanecido. Porquê? É uma norma anti-abuso, porque senão esta norma faz com que se pense muito bem de vir aqui a Portugal, estar aqui um ano e um dia e depois sair sem pagar mais-valias. Portanto, estas operações têm que ser muito bem pensadas, porque há normas também para evitar abusos das formas jurídicas. E é isto que tinha para vos dizer, e agora, João, estou aberta a perguntas que eventualmente haja dos nossos ouvintes. Serena, muito obrigado pela sua apresentação. E então vou aproveitar para lhe colocar algumas questões que podem ajudar a esclarecer algumas das dúvidas mais comuns dos nossos clientes nesta altura em que a fiscalidade se começa a aproximar. Começo então por lhe perguntar qual a fiscalidade aplicável sobre ETFs e sobre dividendos gerados no investimento em ETFs? Ok, portanto, os ETFs, se calhar é melhor
traduzirmos essa sigla, os Exchange Traded Fund, ou fundos cotados em bolsa. Portanto, no fundo, são fundos agregadores que estão eles próprios cotados em bolsa de valores. Esses rendimentos são considerados rendimentos de capitais, encontram-se sujeitos a 28% de retenção na fonte em Portugal e, como todos os outros rendimentos de dividendos, são também passíveis de englobamento nos termos gerais. Portanto, não os vamos tratar de forma diferenciada em relação às demais ações ou títulos cotados em mercados regulamentados. Portanto, é exatamente o mesmo regime. Certo. Eu sei que a Serena falou disto ao longo da sua apresentação, mas só para ter a certeza que os nossos clientes ficam totalmente esclarecidos, como é que posso refletir as perdas de um investimento? Bem, vamos ver. Temos que primeiro perceber se as perdas são em rendimentos de capitais ou em rendimentos de mais-valias. Ou seja, se foram perdas porque eu investi em ações e as ações desvalorizaram, por exemplo, e aí, nesse caso, não posso fazer nada porque não tenho nenhum saldo para ir abater, não se pode abater o saldo negativo de perdas ao saldo positivo quando eu ganhar rendimentos e, portanto, não farei nada com essas perdas de investimento da categoria declarados no anexo e precisamente os rendimentos de capitais. Mas, se estivermos a falar de alienação de títulos, portanto, vendas, aí eu tenho duas formas de, se quisermos, e não sendo muito correto tecnicamente dizer que são duas formas idênticas, porque têm âmbitos distintos, de eliminar perdas. A primeira é que eu posso fazer o saldo das mais e das menos-valias de cada ano. Portanto, no mesmo ano eu vendi títulos e ganhei, tive uma mais-valia, e vendi títulos e perdi. Perdi dinheiro com essas mais-valias e com essas vendas. E, portanto, eu posso compensar no próprio ano e o que vai ser tributado é o saldo. E, portanto, aí já estou, de uma certa forma, a colmatar perdas. Depois tenho uma segunda forma de garantir que as perdas não são perdidas, e passo o pleonasmo. É precisamente com a opção pelo englobamento, garantindo que eu no próximo ano e nos anos seguintes posso ir deduzindo com limites temporais, porque depois depende de cada categoria, precisamente a perda que eu tive no ano em que só tive menos-valias ou que o saldo final foi um saldo de perda. E, portanto, tenho a possibilidade de pedir o englobamento dessa perda, devo fazê-lo, aconselho a fazê-lo, porque depois no ano seguinte posso deduzi-lo, abatê-lo ao ganho que eu venha a ter. Espero Muito ter bem, obrigado, Serena. Coloco-lhe então aqui uma última questão. Como é que posso evitar a dupla tributação? Bem, a dupla tributação é um conceito extremamente lato, porque nós podemos ter dupla tributação em Portugal, interna, e podemos ter dupla tributação internacional. Não sei se o cliente que colocou a questão que se referia à interna ou à internacional. De qualquer forma, em traços muito breves, porque são matérias muito técnicas, o que é que eu posso dizer? Em Portugal, nós temos a eliminação em várias situações de dupla tributação, como, por exemplo, e aqui até é pertinente falar sobre isso, e eu disse na minha apresentação, no caso do englobamento de lucros distribuídos por sociedades ou dividendos, eu só vou fazê-lo por 50%. Porquê? Precisamente porque o legislador entendeu que eu não devia ser, eu cidadão, que estou a oferecer um rendimento que já foi tributado em sede de IRC, porque essa sociedade que me está a distribuir o dividendo foi ela própria tributada em IRC e terá pago eventualmente derramas ou o imposto que seja, e portanto quando eu opto pelo englobamento já só o vou fazer em 50%. Portanto, há mecanismos para, não diria eliminar, mas para atenuar a dupla tributação. Depois, para efeitos internacionais, temos outros mecanismos também a considerar. Por um lado, as convenções para evitar a dupla tributação que Portugal assinou com mais de 80 países, são cerca de pouco menos de uma centena de convenções e, portanto, com a grande maioria dos países com quem nos relacionamos, temos mecanismos para eliminar a dupla tributação. Os Estados, entre eles, dividiram a responsabilidade tributária para evitar que as pessoas fossem tributadas. Há dois mecanismos comuns, o da isenção,
portanto, um dos países isenta e o outro tributa, ou então, se os dois tributarem, haverá um país que depois dá o crédito de imposto. E nós vimos aqui na nossa apresentação que vários dos quadros que eu apresentei, há lá um campo precisamente para indicar, no anexo J, o crédito de imposto que eu tenho eventualmente pago no estrangeiro. Isso é uma forma de evitar a dupla tributação. E em traços muito largos é esta a resposta. Isto não dispensa, obviamente, de uma análise casuística e aprofundada de cada um dos investimentos, cada um dos estados envolvidos, como o João compreenderá. Sim, sim, claro. Serena, muito obrigado pela sua participação. Eu que Terminamos então agradeço. esta conferência, que esperamos que tenha sido esclarecedora. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite. Até já.